Olá, tudo bem? Graça e paz. Estou iniciando aí uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre qual é a grande história que as Escrituras Sagradas nos contam. Vou estar usando o livro do Craig Bartholomew e Michael Gorin. Não sei se eu falei o nome deles corretamente. O livro é O Drama das Escrituras. Vou tentar deixar em algum lugar aqui para vocês verem a capa. Um livro muito bom. Eu vou tentar resumir o livro em 6 vídeos, né? Onde cada vídeo eu vou mostrar um ato, do que ele chama de a Bíblia em 6 atos, né? Então eu vou tentar apresentar esses 6 atos das Escrituras para fazer um panorama geral de toda a Bíblia e que você entenda qual é a grande história que a Bíblia nos conta. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, então já entrando nesse primeiro ato, qual que é a primeira coisa que nos chama a atenção, né? Qual que é a primeira cena da Sagrada Escritura? Se nós fosse um filme, qual é a primeira cena desse filme? Interessante que é o nada, né? Pairando, né? Nada existindo. E Deus trazendo à existência as coisas. Gênesis 1 é a primeira cena. Deus criando os céus e a terra. Vou estar lendo um texto de Gênesis 2, versículo 4. Diz assim, ó, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Deus, em Gênesis 1, criou os céus e a terra, fez o homem. Em Gênesis 2, aqui nesse versículo que eu li, ele começa narrando, Moisés narrando a história de Adão e Eva ali no paraíso. Mas por que ele fala Senhor Deus? Senhor Deus. Temos que ter em mente que o livro do Êxodo, aquela narrativa que acontece em Êxodo, aconteceu antes de Moisés ter escrito o livro de Gênesis. Então temos que pensar qual o nome que Deus se revela em Êxodo. Quando Moisés quer saber quem vai diante dele, quem vai junto dele, à frente dele, para o povo sair de dentro do Egito, ele pergunta e Deus responde para ele, Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Gênesis 3. E ali então aparece a expressão Iavé. Então Moisés, ao escrever o Êxodo, o livro de Êxodo, mostra naquela história que quem libertou os hebreus foi Iavé. Iavé foi quem libertou. Quando Moisés então escreve o livro de Gênesis, ele não começa dizendo que Iavé criou os céus e a terra. Ele usa um outro nome para Deus, que é Elohim. Ele aparece lá no versículo 1 do capítulo 1. Elohim, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. Nesse texto que nós lemos, em Gênesis 2:4, aparece quando o Senhor Deus os criou. E aqui Senhor é Iavé e Deus é Elohim. Ele une as duas coisas. O que Moisés está fazendo ao escrever Gênesis? Ao escrever o livro de Gênesis, perto do povo já entrar na terra prometida, Moisés está dando um tipo de fé para eles. Que fé Moisés está dando ao escrever Gênesis? Especialmente o capítulo 1 e 2, onde fala da criação. Qual é o tipo de fé que Moisés pretende transmitir aos hebreus, nessa primeira cena das Escrituras? O Deus que liberta é o Deus Criador. O Iavé é o Elohim. O Deus que cria é o Deus que redime. Não é diferente na nossa experiência. Primeiro nós conhecemos a Deus através de Cristo, que nos liberta, e depois nós entendemos que esse Cristo que nos liberta é o Cristo, é o Deus que fez também os céus e a terra. Diante disso, Moisés então dá esse tipo de fé que o Deus Criador é o Deus Redentor. Essa primeira cena
Essa primeira cena das Escrituras nos transmite uma missão. Quando nós procuramos encontrar o nosso lugar nas Escrituras, a criação nos posiciona de uma certa forma. Observe que Enuma Elish, que era um mito sobre a criação dos arredores ali onde o povo estava, via que o ser humano ele era criado como um servo dos deuses, um escravo. Nós vemos em outros relatos da criação, nós vemos sempre o homem como uma tragédia, como algo para servir os deuses. Nós vemos também ao redor ali da onde os hebreus estavam, a crença de que os templos era onde os deuses habitavam. Inclusive, tinha-se o costume de consagrar os templos durante 6 dias, e no 7º dia as divindades para eles viria sobre o templo. Agora, perceba que no relato da criação de Gênesis, Deus é quem cria o universo em 6 dias. No 7º dia, então, ele descansa com sua criação. Ou seja, se nos templos os deuses visitavam após a dedicação de 6 dias e habitavam naquele templo feito por homens, Moisés está mostrando assim, olha, o Deus Redentor que liberta é o Deus Criador. E aonde ele habita? Ele habita no universo, porque ele criou o universo em 6 dias e descansa nesse universo. As imagens nos templos eram uma representação da própria divindade. Quando Deus faz o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. O homem receber a imagem de Deus é o homem ser um representante de Deus na criação. No entanto, que ele recebe uma ordem de dominar e multiplicar. Ele passa a refletir o caráter criacional de Deus. O homem recebe então essa ordem, esse chamado mandato cultural de cultivar a terra, de multiplicar a sua espécie, de dominar sobre tudo que existe. Deus em Gênesis 1 aparece dominando sobre tudo, e a palavra que esse Deus fala acontece. Ele diz: haja luz, e a luz aparece. Ele tem esse poder de dar nome às coisas. O homem, quando ele passa a existir, Deus dá uma ordem para ele, olha, dê nome às coisas. E o homem então passa a dar nome aos animais, refletindo o caráter que Deus deu a ele. A criação, então, essa primeira cena das Escrituras, nos apresenta um Deus soberano, um Deus que se relaciona com a humanidade, nos apresenta um Deus que ele é o Redentor, né, que vai nas próximas cenas, nós veremos isso, mas esse Deus Criador se relaciona com o homem e faz do homem o seu representante. É isso que nós vemos em Gênesis 1:2. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, o plano de Deus, a primeira cena, é Deus criando o universo, colocando o seu representante dentro desse universo e tendo um relacionamento com o homem, que é o seu representante. Diante disso, aplicando para os nossos dias, que você saiba que esse mandato de Deus para dominarmos as coisas, para criarmos, ainda está valendo. Nós temos o dever, a ordem de crescer, de multiplicar e de nos relacionarmos com a criação, tanto homens como outras coisas, dominar as coisas, criar as coisas. Quando nós trabalhamos, quando nós fazemos política, quando nós fazemos cultura, quando nós produzimos arte, o homem está refletindo o caráter de Deus. E na diversidade de talentos e dons, Deus se manifesta como o Criador de todas as coisas. Então entenda, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um pastor, se você é um artista ou um cientista,
Deus te deu esse talento. E quando você cria algo, você reflete aquilo que o teu Deus é, Criador dos céus e da terra. Guarde isso, essa é a lição que nós tiramos da primeira cena das Escrituras. Deus te abençoe.